nos lembrando das lições trazidas, né, de Capela, onde o desenvolvimento tecnológico, a arrogância, a prepotência, o mau uso do poder, o mau uso do conhecimento, levou, né, ao planeta, né, uma guerra sem precedentes. E as próprias atitudes dos seres humanos levaram a esse conflito mundial lá em Capela, onde milhões e milhões de almas desencarnaram. E dentro desses desencarnes, né, muitos ficaram lá e continuaram reencarnando lá, porque são aqueles que tinham seus karmas leves, mas em que dos seus erros não causavam prejuízos a ninguém. E o planeta precisava evoluir. Então, dentro disso, né, aqueles que instigam a guerra, a fome, a miséria, a escravidão, esses não poderiam ficar mais lá. Muitas naves chegaram lá, nesse planeta, recolhendo esses espíritos, aqueles espíritos, e os levando já prontos, em comum acordo, para outros planetas ainda em evolução, não planetas mais evoluídos. A Terra foi um desses planetas que receberam, né, que recebemos os capelinos, que aqui vieram com a sua inteligência, e dentro dessa inteligência, aquele sentimento de perda. Perderam o paraíso, perderam tudo aquilo que eles achavam que tinham, perderam a riqueza, perderam as patentes. Achavam que tinham muitas patentes, perderam. Perderam. Vieram para cá, ficaram séculos e séculos aqui na esfera da Terra, se adaptando espiritualmente, né, para poderem ocupar corpos que se adaptam à vida aqui na Terra e aqui, com toda a inteligência que tinham, sem ferramentas, sem tecnologia, ter que trabalhar a pedra lascada, a fricção para poder criar o fogo, a roda para poder se locomover, os meios de transportes coletivos, o instinto de sobrevivência, a criação do sentimento de família, porque até então era cada um por si, onde os machos apenas procuravam as fêmeas para copular, sem interesses, e com a chegada daqueles capelinos, porque eles perderam a família que eles tinham lá, perderam. Porque não deram o devido valor à família. Não deram valor aos sacerdotes que alertavam para que eles não declarassem aquela guerra, para que eles se apaziguassem, para que eles parassem de criar doenças, parassem de espalhar vírus por aquele planeta, parassem de enriquecer-se através da miséria distribuída aos outros. Mas a voz daqueles sacerdotes,
quase sempre eram caladas, né, por autoridades que dominavam cruelmente leis que eles criavam para se manterem cada vez mais na tirania. E eram tiranos, eram ditadores. E castravam, né, o direito daquele povo, onde o povo apenas tinha um fio de esperança, em que os espíritos que comandavam aquele planeta já haviam sendo anunciados, né, há muito tempo, há centenas de anos, que o fim viria. O fim vem. O fim vem. O fim vem. Mas aqueles homens ateus, descrentes, promovedores de orgias, promovedores de drogas, doenças, entorpecentes todos, debochavam de tudo aquilo, porque eles se achavam acima do bem e do mal. Eles faziam a sua própria lei, legislavam em causa própria. Até que os anjos, né, daquele planeta, os arcanjos, anunciaram: é hora de dar um basta. É hora de dar um basta nisso tudo. E assim foi feito, que os arcanjos lá de Capela os arcanjos de lá, diante, né, de uma programação feita, solicitaram que muitos dos seus generais reencarnassem, muitos, milhares, milhões daqueles soldados reencarnassem, pois estamos falando de bilhões de espíritos num planeta e milhões de seres já renovados na sua fé. Reencarnaram e lá começaram a anunciar, os sacerdotes começaram a anunciar que aqueles seres que reencarnaram sob o comando daqueles que estavam no mundo espiritual, pois se tratara de uma guerra espiritual também, começaram a intervir, começaram a mexer no meio onde a corrupção se valia, e valia qualquer coisa. Não existiam amigos, malemás, comparsas. O importante era se manter no poder. Aqueles agentes, né, se infiltraram naquelas formas de governar aquele planeta, nas nações, né, nos continentes que haviam naquele planeta, e ali começaram a instigar o povo a reagir diante da verdade, porque o povo era a grande maioria. O povo era a grande maioria, não aqueles homens que faziam questão de mostrar quão ferozes eles eram para se manterem no poder através do medo que eles mostravam, né, naquele povo. Assim começou uma guerra termonuclear lá em Capela. Uma guerra termonuclear, onde 2/3 dos habitantes daquele planeta desencarnaram. E como a gente sabe que o desencarne não é o fim, nunca foi,
o desencarne começou a provocar a separação do joio e do trigo. Houve uma grande separação e aquele planeta praticamente ficou quase inabitado. Poucos homens restaram diante dos bilhões que haviam, ficaram alguns milhões encarnados. Diante de bilhões de seres que estavam ali vivos, como nós chamamos aqui, a grande maioria deles desencarnados pela ação dessa guerra termonuclear que atingiu todo o planeta. O que aconteceu? Houve um socorro mútuo. Seres de outros planetas começaram a se aproximar, porque lá se ouvia, se via também os discos voadores, mas era negado ao povo saber a sua finalidade, das advertências que eles davam para aqueles governantes sobre o mau uso da energia. Após aquela guerra, para que aqueles sobreviventes continuassem, houve essa intervenção cósmica ali em Capela. Centenas, milhares de naves desceram. E como eles detinham e detêm muito conhecimento, começaram a limpar a atmosfera da radiação nuclear que deixaram lá. Primeiro limparam a atmosfera e já foram limpando as terras, descontaminando as terras, a parte sólida, descontaminando as fontes, descontaminando os oceanos e rios, de toda aquela energia que havia sido dissipada lá. Um trabalho árduo feito por eles, aonde eles deixaram registrado na consciência daquelas pessoas que ficaram, para que nunca mais houvesse guerra de tamanhas proporções. Por quê? Porque as pessoas que deixavam aquela guerra acontecer não estavam mais lá. Aqueles que ficaram, aquelas pessoas aqueles seres capelinos que ficaram, eles não podiam ouvir falar de guerra, não podiam falar de doenças, não podiam mais ouvir falar de miséria, de fome. A partir dali, criou-se uma nova sociedade e começaram a provocar, com a tecnologia trazida por aqueles seres interventores, a reconstituição, a reconstrução do planeta. Como estava descontaminado, eles deixaram lá equipamentos, muitos deles ficaram lá, convivendo e ajudando-os nas reconstruções, ajudando no conhecimento, da evolução. A palavra fé era conhecido como evoluir. Evoluir em todas as direções, íntimo e externamente. Ou seja,
a mente desenvolvida, com as lembranças trazidas, onde as pessoas, na sua humildade, faziam o que era certo. E dentro do que fazer certo, todos tinham o suficiente para viver, todos de acordo com o seu esforço, com a sua capacidade, e já com o seu estado adiantado de consciência, sabe por quê? Porque a evolução, ela é diferente na cabeça de um e de outros. Assim como o conhecimento e a verdade da fé. Muitos, diziam ter fé. Muitos tinham fé. Aqueles que tinham fé não se assustaram com nada daquilo. Não se assustaram com nada. Mas aqueles que não tinham fé e diziam que tinham, esses ainda ficavam em dúvidas quanto ao que aqueles seres, extracapelinos, não é extraterrestre, extracapelinos, que viviam em outros planetas, outras dimensões, estavam ali sem interesse comercial, sem interesse de roubar riquezas, de enganar, de mentir, de querer tomar o planeta pelo poder, e sim apenas de se viver em harmonia como bons vizinhos. Os que ficaram lá restauraram a ordem, a evolução. Logo nós teremos aqui na Terra a tecnologia, não apenas para visualizar a estrela, ou seja, o Sol chamado Capela, mas vamos ver que lá também existem planetas que giram em torno dessa estrela. E nós vamos ver que lá há planetas semelhantes aos nossos aqui. Há planeta lá semelhante à nossa Terra, ao planeta Terra.